Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, o Evangelho que a liturgia nos propõe para a nossa oração é o de Mateus 19, versículos 3 a 12. Nós queremos então aproveitar dessa liturgia para ouvirmos o Senhor, deixarmos nos conduzir pela verdade que nos salva. Invoquemos o Espírito Santo para que abra nossas mentes, nossas consciências, para que vença todo e qualquer obstáculo e nos permita maravilhar-nos com a verdade do plano de Deus, da sua vontade, do seu amor e da sua graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a sua mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitíssimo amados irmãos e irmãs, aqui nós temos um campo vastíssimo de pontos a serem considerados e, logicamente, esse nosso breve tempo de reflexão não nos permitirá ir tão a fundo. Então, eu começo sugerindo e convidando aqueles que quiserem e puderem acompanharem a live que o pessoal do Imago Dei, o Vini, a Laila, esses que têm vindo aqui nos dar o curso de Teologia do Corpo, que eles fizeram recentemente, essa semana, falando justamente tudo o que você precisa saber sobre a Teologia do Corpo. Eles fazem um resumão, muito bom por sinal, nos ajudam. Claro, é sempre uma corrida sobre todos os temas, levando em consideração que o Papa João Paulo II desenvolveu essas ideias ao longo de tantíssimas catequeses, mas já é um aceno importante a ideias das quais nós não poderíamos ficar sem ter conhecimento. Nós precisamos adentrar nessas ideias, nesses conceitos, nessa verdade acerca do homem, acerca da vocação do homem, né, do plano de Deus para a família e assim por diante. Então, convido-vos a não perderem essa oportunidade, certo? Até porque ali eles lançam uma proposta
muito interessante, muito válida e muito rica, certo? Então, em primeiro lugar, o convite. E justamente ali, falando da teologia do corpo, o Vini falava sobre essa intuição do Papa João Paulo II, que vai tratar justamente desse texto, dizendo que então o Papa ele recorre ao princípio, quase como a imagem foi muito bem usada, né? Quase como quando a gente perde uma coisa e vai procurá-la lá no lugar onde a gente, né, onde tudo começou, né? Então, mais ou menos esse é o convite de Nosso Senhor, né? Então, o Papa, na verdade, ele faz uma exegese, uma explicação do texto, e ele diz, bom, onde é que nós perdemos, né? Aqui nós estamos com o divórcio, né? Nós estamos diante de uma realidade que fere diretamente o plano de Deus. E a explicação se dá pelo próprio Senhor quando cita o livro do Gênesis, né, falando do plano inicial de Deus para o homem. Então, justamente o Papa Nosso Senhor faz e o Papa ressalta esse movimento, ele faz um recurso ao plano inicial, primordial, original de Deus. Deus nos fez num estado de perfeição, de comunhão com Ele, né, e o pecado bagunçou tudo isso. Então, sim, a ânsia de viver uma vida com o coração fechado, como o próprio Senhor aponta, e, portanto, escravos dos próprios caprichos, prazeres, sonhos egoístas e assim por diante, faz com que uma vida a dois seja impossível, uma família que desabroche nos frutos maravilhosos que são os filhos e que sirva como célula, como diz a igreja, célula nuclear, mãe da sociedade, ou seja, onde depois tudo se edifica, né? Tudo isso cai por terra quando a gente se deixa guiar pelo mundo, quando o pecado reina na nossa vida. E aí as coisas vão realmente se desestruturando. Enquanto que nós somos convidados a olhar, então, esse plano original de Deus, a riqueza do feminino, a riqueza do masculino, a riqueza da família, da unidade que Deus estabelece entre homem e mulher. Tudo isso é muito belo, tudo isso é muito santo e nós não podemos deixar de considerar e conhecer a verdade sobre isso. Esse é um ponto. O segundo ponto muito importante aqui é de justamente entender que nesse campo da indissolubilidade do matrimônio, não há como a gente abrir mão ou fechar um olho, ou seja, as coisas são o que são, né? E o matrimônio estabelecido por Deus e assinalado na própria natureza do ser humano e da relação do homem com a mulher, exige a indissolubilidade. A indissolubilidade é o terreno fecundo para que, nessas condições, homem e mulher tenham as seguranças de viverem aquilo que Deus planejou e de frutificarem nisso. Ou seja, a indissolubilidade não é uma jaula, uma prisão que impede o outro de procurar outras aventuras, né, numa ânsia muitas vezes egoísta ou sentimentalista, ou enfim, ou diante de tantas dificuldades da vida, ou diante, quem sabe, até da falta de educação para um amor firme, estável e duradouro. A indissolubilidade, como dizia, é o terreno fecundo da santidade, né? E, portanto, precisa ser buscado e construído. Ou seja, é necessário edificar-se para isso, né? Conceber um matrimônio longe disso, ou achar que a bênção do sacerdote vai fazer com que isso seja possível, realidade, sem nenhum esforço, é ingenuidade e imaturidade. Então, aqueles que são casados, se talvez não se deram conta disso, pois procurem entender isso, mergulhem nisso, é belíssimo. Vejam, porque quando nós falamos de algo indissolúvel por uma ação poderosa da graça de Deus que transformou e mantém nessa união, que transformou o casal e mantém nessa união o casal, nós estamos falando quase mais de Deus do que do fulano e da fulana. Estamos falando daquilo que Deus pode realizar no seio daquela família. E daquela família como obra de Deus, né? E da condição necessária e indispensável para que essa obra aconteça. Então, não é simplesmente um carimbo ou uma etiqueta a indissolubilidade. É muito mais do que isso e nós precisamos entender, certo?
Então, aí nós precisamos entender também uma outra coisa importante, que é a relação de causa e efeito. Então, o divórcio é a causa de tantos males. A desagregação da sociedade, a destruição dos nossos valores, né? a destruição, inclusive a corrupção, muitas vezes, da educação dos filhos, infelizmente, né? Sabemos que existem depois situações pontuais complicadíssimas, e aí nós não vamos entrar nas casuísticas porque iríamos longe demais e não conseguiríamos aqui fazer uma justa avaliação, e não é esse o nosso propósito. Mas nós precisamos entender o nexo de causalidade que há entre as coisas, vermos a realidade em que nós nos encontramos e entendermos que essas realidades, elas não caíram do nada, do acaso, não estão aqui por acaso, são as opções que o mundo, as pessoas têm feito ao longo dos últimos muitos anos, das últimas décadas e mais até do que isso, e isso tem trazido as suas consequências cada vez mais, e nós vamos entrar, né, nesse rio que corre, ou vamos ter a coragem de remar contra a corrente? O evangelho da família é um evangelho de conversão. A mensagem de Deus para o matrimônio é uma mensagem de santificação. É para ir para o céu que se casam homem e mulher, não para terem uma festinha bonita, ou como aqui na nossa igreja, virem no lugar bonito, cheio de fotos e não sei o que lá. E nós precisamos descobrir isso, porque senão nós estamos desperdiçando e desprezando a graça de Deus. Aqui então mais algum ponto que nós precisamos considerar. Por fim, não poderia não considerar a parte final do Evangelho, em que, interpelado pelos discípulos, se entra na questão do aqueles que não se casam. Um termo usado são os eunucos, né? Naquele tempo existiam os eunucos, que, por exemplo, aqui no segundo exemplo usado por Nosso Senhor, os eunucos eram aqueles que eram castrados, homens que eram castrados para cuidarem das mulheres nos palácios, da esposa do rei, da rainha, enfim, e assim por diante, né? Então, ou seja, aqueles que se fazem incapazes. Os que nascem, pode acontecer, enfim, deformações da natureza, ou enfim, infelizmente isso pode acontecer. Os que se fazem ou são feitos, né? Os que são feitos, e aí então aquele segundo caso que eu acabava de mencionar, e por fim os que se fazem incapazes do casamento por amor do reino dos céus, por causa do reino dos céus. E aqui entra logicamente a nossa opção, por exemplo, do sacerdote celibatária. Nossa opção, que fique claro isso. É uma opção nossa, nós abraçamos o celibato como meio fecundo da missão sacerdotal e do anúncio do reino de Deus, certo? Então ninguém nos obrigou, ninguém nos enfiou isso goela abaixo. E por fim, antes, né, de mais nada, quero deixar claro que esse texto não contrapõe. Então, o matrimônio é ruim e o sacerdócio é bom. Casar é ruim e não casar é ótimo. Quem casa vai para o inferno, quem não casa vai para o céu. Não é isso, né? Há cruzes, há dificuldades que precisam ser enfrentadas e que são próprias de cada uma dessas duas vocações. Os dois são justamente estados de vida. Nós estamos no mês das vocações, então Deus chama a alguns. O que motiva alguém a escolher ser incapaz, entre aspas, do casamento por amor do reino dos céus é um chamado de Deus, né? E o que motiva a outros, ou que deveria motivar os outros a abraçarem o matrimônio, a união do homem e da mulher à luz da união do Cristo e da Igreja, como participação desse mistério e não como qualquer outra coisa para a qual se vai pedir uma bênção de Deus, quase como que por desencargo de consciência. Então, isso é também a realidade que vem de um chamado de Deus. E, portanto, essas duas vocações precisam ser compreendidas na perspectiva desse chamado de Deus que se realiza no concreto da nossa vida, através de acontecimentos, pessoas e assim por diante. Até porque uma pessoa que casa vai casar com o homem com a mulher com o homem concretos, com nome e sobrenome, né? Um padre que entra no seminário vai entrar no seminário concreto, vai ser incardinado numa diocese concreta, ou vai pertencer a uma ordem ou uma congregação, etc. Então, ou seja, não são coisas nas nuvens,
mas são coisas que se aplicam concretamente na vida e formas de viver e realizar o plano de Deus que nos ama e nos santifica. Então, amados irmãos e irmãs, esses pontos aqui são muito importantes, precisam ser estudados por nós. São aqui a base de muitas questões controversas hoje em dia, que são justamente mal entendidas porque se pensa em tudo menos no plano de Deus. E se adquire qualquer ideia prescindindo do plano de Deus, e aí por isso, infelizmente, os desastres que nós vemos. Nós somos convidados a compreender, por fim, aquilo que dizia a irmã Lúcia a partir de uma revelação da Virgem, que dizia justamente que a batalha final, a qual nos fala a Escritura, terá como campo de batalha justamente a família. Então, ou nós somos daqueles que combatem nessa batalha ao lado do Cristo, o único vencedor, ou seremos arrastados pelas confusões e pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que hoje celebram o seu aniversário, que celebram também o aniversário de vida matrimonial, colocando-vos nas mãos da Virgem Maria, pelas nossas orações, pedindo então que por ela lhes venham as mais importantes, necessárias graças de conversão, de santificação, e alegrando-nos assim por podermos tê-los unidos a nós na igreja, na amizade, na fé, na oração. Rezemos então por vocês e lhes desejamos os parabéns. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, vossos locais de trabalhos e atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia abençoado. Fiquem com Deus.